a igreja vai passar pela grande tribulação? E aí eu quero dizer algumas coisas antes de começar. Eu vou procurar responder esta pergunta, mas vou dizer algumas coisas antes de começar. Eu não sou um especialista no assunto, eu sou apenas um estudioso do assunto. Estudei muito esse assunto lá no comecinho do meu ministério, porque era um assunto muito interessante, que pessoas faziam perguntas a respeito. E no que diz respeito a um assunto como esse, na teologia, ele é chamado de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Tem um detalhe que eu quero chamar a atenção, é o fato de que eu não quero fazer muitas afirmações categóricas, porque se assuntos que dizem respeito a doutrinas, ensinos bíblicos, alguns deles deixam algumas perguntas no ar, quanto mais assuntos de coisas que ainda estão por vir, que ainda vão acontecer. E outro detalhe, eu pensei inicialmente que apenas com uma reflexão dessa eu iria responder a questão, fechar a questão, mas agora eu estava pesquisando sobre o assunto e fui ver que o negócio é bem amplo e não dá para resumir num único vídeo, até para o vídeo não ficar longo demais e muito cansativo. Então provavelmente neste vídeo, no próximo pelo menos, nós vamos voltar ao assunto da grande tribulação. E a pergunta é, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? O assunto da grande tribulação talvez um dos textos mais conhecidos dessa profecia, saiu dos lábios de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Em Mateus capítulo 24, Jesus está respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram. Jesus estava saindo do templo de Jerusalém, está aí no versículo 1, e indo para o Monte das Oliveiras. E o versículo 1, Mateus 24, 1 diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus saindo com os discípulos mostram a estrutura fantástica, esplendorosa da construção do Templo de Jerusalém, mostrando a beleza daquela construção, a grandeza da construção, e a reação de Jesus foi, eu diria que até meio frustrante para os apóstolos, porque Jesus, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não vai ficar pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E eles continuam, e quando chegam no Monte das Oliveiras, os discípulos se viram para Jesus e fazem uma pergunta baseada naquilo que Jesus havia dito sobre a destruição do templo de Jerusalém. Verso 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então eles perguntaram a Jesus qual seria, o que eles podiam ter como sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos. Quando aconteceriam estas coisas, quando o templo seria derrubado. E então Jesus dá várias respostas, algumas específicas sobre a destruição de Jerusalém, outras mais amplas a respeito do fim dos tempos. É como se a destruição de Jerusalém fosse um pontapé inicial para uma série de fatos que ocorreriam até o final de tudo. E vários sinais estão sendo apresentados em Mateus capítulo 24. Eu inclusive estou pregando na Igreja Batista Redenção e nós transmitimos o vídeo ao vivo pelo Facebook, se alguém queira assistir. Já tem umas 2 quartas-feiras que eu venho pregando sobre profecias que estão se cumprindo nesse tempo. Está lá na página da Igreja Batista Redenção em Goiânia, lá no Facebook, procura e assista aos cultos das quartas-feiras transmitidos ao vivo, que você vai ver as minhas pregações a esse respeito, inclusive pregando sobre Mateus capítulo 24. Entre os sinais que Jesus apresenta de que, para que os seus discípulos soubessem que a sua volta estaria se aproximando e o fim de tudo estaria
chegando. Um dos sinais ele apresenta nos versos 21 e 22, ele diz: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, um dos sinais que Jesus aponta como sinal da sua volta e do fim de tudo, ele diz: vai haver uma tribulação tão grande como nunca houve na história da humanidade, jamais, depois dessa, jamais haverá outra igual. O que ele estava falando? Tempos de tribulação sempre existiram, mas como sinal da volta de Jesus haveria uma tribulação muito maior. Apesar de que nos versículos anteriores Jesus já apontou sinais como fomes, pestes, terremotos, guerras e rumores de guerras, que tudo isso contribui para atribular a vida das pessoas e deixar as pessoas de sobressalto. E agora, mas aí ele diz, especificamente, haverá uma tribulação que se destacará de tudo que já aconteceu sobre a face da terra. E se eu fosse pegar apenas esse texto, eu diria, já respondendo a pergunta da minha irmã, a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque no versículo 22 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, os eleitos, haverão eleitos que passarão pela grande tribulação. Haverão eleitos. Eleitos aqui é sinônimo de discípulos de Jesus, escolhidos de Jesus, crentes em Cristo Jesus. Então, baseado exclusivamente nestes versículos 21 e 22, a resposta seria sim, os eleitos passarão pela grande tribulação. Mas o fato é que existem outros textos bíblicos que nos mostram, que dão a entender e que alguns intérpretes deduzem que não, os eleitos, pelo menos a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será arrebatada e que os eleitos mencionados aqui no versículo 22 seriam pessoas que ainda vão ficar aqui na terra após o arrebatamento da igreja e que vão reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Estes vão passar pela grande tribulação. Alguns entendem assim, baseado em outros textos bíblicos que eu vou mostrar para os irmãos, certo? Por isso, você vai encontrar respostas diversas, umas dizendo, sim, a igreja vai passar pela grande tribulação, e outra dizendo, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada antes. Um outro texto, e agora quero mostrar para os irmãos um outro texto que mostra que a igreja, que dá a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E um desses textos é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Confira aí na sua Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8, eu vou explicar aqui para os irmãos. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o assunto que ele está tratando, a vinda de Jesus. Jesus já tinha subido ao céu, aquele texto lá de Mateus, Jesus falou antes de ser morto. E agora é Paulo que está dizendo para os crentes de Tessalônica, antes da vinda, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ele está falando dos cristãos serem reunidos a Jesus, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Não há motivos para abalo ou alarme para o cristão. Não fique abalado nem alarmado, meu irmão e minha irmã. Quer por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Naquela época já haviam pessoas ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado. Vou abrir um espaço aqui para dizer uma coisa para os irmãos. Qualquer igreja, qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer profeta que
marcar a data da volta de Jesus, é um falso profeta. Já lhe digo isso. Os discípulos perguntaram ao Senhor quando seriam, quando a volta de Jesus. Ele disse: esse assunto é competência do Pai, é Deus que sabe, não compete a vocês saber isso. Então lembre disso. Existem os movimentos religiosos, os grupos religiosos, umas seitas religiosas que inclusive elas começaram marcando data da volta de Jesus, e todos que marcaram data da volta de Jesus fracassaram. Eu costumo dizer o seguinte: se há uma data que eu sei que Jesus não vai voltar, é só alguém me dizer, em tal data Jesus volta. Eu já sei que naquela data ele não volta, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a data em que Jesus vai voltar, só Deus. Então ele continua dizendo: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Quando ele alerta para que não deixemos que ninguém nos engane, que os crentes de Tessalônica não deixassem que ninguém os enganasse, é porque haveria essa tentativa de enganar as pessoas em relação a essas doutrinas, a esses ensinos da volta, referentes à volta de Jesus. E ele continua dizendo, eu estou lendo a segunda parte do verso 3. Antes daquele dia, antes do dia da volta de Jesus, haverá apostasia. Apostasia é a negação da fé. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que em outro texto a Bíblia chama de anticristo. É alguém que vai personalizar o próprio diabo, mas que vai fingir ser o Cristo, segundo a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre esse homem. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ele que se apresenta como Deus, ele se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Ele se opõe a que as pessoas sirvam a Deus ou qualquer outro Deus. Ele quer ser o único Deus. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Esse anticristo vai sentar no santuário de Deus. Mas o que seria o santuário de Deus? A maioria dos estudiosos entendem isso aqui literalmente como se referindo ao novo templo que vai ser construído lá em Jerusalém, e que já há notícias de que o governo israelense tem planos de construir um novo templo que vai desencadear vai piorar o conflito entre judeus e muçulmanos, porque os muçulmanos têm uma mesquita lá no local onde era o templo de Salomão e onde os judeus querem construir o templo. Mas eles vão construir aquele templo segundo as profecias, e esse anticristo vai se sentar lá. Lembre-se de que isso aqui, Paulo está falando dos sinais da volta de Cristo. Esse anticristo que vai se sentar no santuário de Deus, se declarando que ele mesmo é Deus e fazer oposição a qualquer tipo de Deus. É o que eu falei recentemente, de que haverá uma religião mundial. Haverá uma religião mundial, haverá um governo mundial e haverá uma moeda mundial, e tudo isso já está em andamento para acontecer. Os governos dos países do mundo já estão conscientes de que isso é uma necessidade para que haja ordem no mundo. É preciso criar uma religião única, um governo único, uma moeda única. Então aqui é uma menção à religião única que será liderada pelo anticristo. Versículo 5, eu vou ler até o 8. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar essas coisas? Como eu gostaria de ter estado com eles quando Paulo lhes explicou estas coisas. Nós não sabemos como foi. Verso 6. E agora vocês sabem o que eu está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. Há alguma coisa que detém a manifestação desse anticristo, que vai se apresentar como Deus, que vai implantar a religião mundial. E Paulo disse, vocês sabem o que eu disse para vocês. Verso 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação.
restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade é a operação do pecado no mundo. Ele já está em ação, já está em operação no mundo. Aqui diz em ação. Só não dominou o mundo porque tem alguma coisa que ele diz que o detém. O que seria isso que o detém? Ele diz: restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, aqui o anticristo é chamado de perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu disse que ia ler até o verso 8, mas vamos ler um pouco mais. Olha o verso 9. A vinda desse perverso, esse anticristo, é segundo a ação de Satanás. Do jeito que Cristo era Deus encarnado, esse homem será praticamente o diabo encarnado. Com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Vai haver coisas fenomenais que ele vai fazer para impressionar as pessoas e conquistar a submissão das pessoas ao seu senhorio. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. As pessoas que rejeitaram o evangelho de Cristo vão cair no engano desse anticristo, né? Por essa razão, estou lendo o verso 11, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Concluída essa leitura de 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 12, o que eu quero destacar é quando ele diz que há algo que detém o anticristo. E que quando isso que detém o anticristo for retirado, então aí o anticristo vai poder estabelecer a sua religião mundial, o seu governo mundial e a sua moeda mundial. Nós vamos falar mais disso lá na frente para mostrar essas profecias a respeito. Aqui há uma referência principalmente à religião mundial. Mas aí a pergunta é: quem seria esse que seria retirado para que o anticristo se manifeste? Muitos estudiosos entendem que é a igreja, o Espírito Santo que habita na igreja. E aí isso nos remete, por exemplo, enquanto Noé não entrou na arca, o dilúvio não veio. Enquanto Noé com a sua família não entrou na arca e não estava protegido, o dilúvio não veio. Enquanto Ló e as suas esposas não foram, e as suas filhas também, enquanto eles não foram retirados de Sodoma, a destruição não veio sobre Sodoma. Foi preciso os anjos irem lá tirar Ló com a sua esposa e com as suas filhas para então o juízo divino cair sobre Sodoma. Então isso são figuras de que é preciso que a igreja seja retirada. Como ele disse, o mistério da iniquidade já opera. Está aí no versículo 7. Mas há alguma coisa que o detém, que não deixa que ele governe o mundo. E alguns entendem, é a igreja. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, ele diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se torna insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus chamou os seus discípulos de sal da terra, indicando que como sal tem a função de tinha, especialmente naquela época, a função de preservar os alimentos. A igreja de Jesus, presente no mundo dominado pelo pecado, ela tem o poder do Espírito Santo para preservar esse mundo. Quando a igreja for arrebatada, for retirada, então haveria o domínio completo de Satanás, que iria propiciar a grande tribulação, especialmente voltada contra aqueles que ficarem e que após o arrebatamento da igreja vier a se converter a Cristo. Então, baseado nesses dois textos, há estes dois argumentos. Um para dizer
A igreja vai passar pela grande tribulação. E outro para dizer não, a igreja vai ser arrebatada, aí o anticristo vai vir, e aí é que vai acontecer a grande tribulação. Voltaremos a este assunto no próximo vídeo para analisar outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Conclusão por enquanto é: a igreja vai passar pela grande tribulação? Provavelmente. A igreja pode não passar pela grande tribulação? Provavelmente. Como eu já vou lhe dizer uma coisa, eu não posso afirmar categoricamente vai ou não vai. O que eu posso lhe dizer é: vigie e ore, se santifique, busque a Deus, se prepare. Porque se formos arrebatados antes, precisamos estar em plena comunhão com Deus, olhando para Cristo, para subirmos com Ele. E se não formos arrebatados antes, precisamos estar em plena comunhão com Cristo para, no poder do Espírito Santo, resistir às investidas do anticristo e honrar o nome do Senhor Jesus.